Oi, tudo bem? Hoje eu vou falar pra você sobre convite de casamento clássico. Eu sou a Bia da Dona Melia, que a gente trabalha com papelaria e identidade de convite totalmente exclusivos e quero te contar tudo sobre o universo do convite de casamento clássico. Bom, gente, quando a gente fala em convite de casamento clássico, a gente pensa em um casamento mais à noite, numa igreja, de repente, com um salão, um casamento mais classudo mesmo, não um casamento despojado que vai acontecer na praia, no campo. A gente pensa em um casamento mais clássico e tradicional. O que vem alinhado com isso do casamento mais clássico e tradicional? Muitos tons metalizados, de repente dourado, prata, cobre. Vem um convite de casamento maior, com papéis mais encorpados, mais premiums, acabamentos especiais, mas ao mesmo tempo vem um convite de casamento mais clean. A gente não pensa naquele convite de casamento super estampado, com bastante cor, aquarela colorida, papel diferente colorido muito forte. A gente pensa em um convite mais elegante, mais classudo. Para quê? Para traduzir essa ideia do tradicional e do clássico do casamento. Então, quando a gente pensa em um convite clássico, não necessariamente a gente precisa alinhar com aquele convite engessado que todo mundo usa há mais de 50 anos, que todo mundo sempre usou com aquela mesma fonte cursiva, tudo igual, tudo em dourado, sem identidade. O convite de casamento clássico não quer dizer um convite sem identidade. Muito pelo contrário, ele vai trazer de forma mais clean, mais elegante, mais única ainda a identidade do casal e a personalidade do casal, mantendo a pegada clean, a pegada tradicional e elegante que o convite clássico pede. Vou trazer aqui para vocês algumas coisas que a gente pode trazer para o convite clássico, para manter o convite clássico e tradicional, e que a gente não deve priorizar se você quer esse convite clássico. Começando pelo que você pode e deve priorizar pensando no convite de casamento clássico. Tamanhos maiores. Então, quando a gente pensa no convite clássico e tradicional, a gente não pensa num convite, por exemplo, 20 por 15. A gente não pensa naquele convite menorzinho. A gente pensa num convite maior, com presença. Por exemplo, um tamanho sugerido seria o tamanho de 27 por 20 centímetros. Então, 27 de largura por 20 de altura. Essa questão da orientação é muito importante também para o convite clássico. A gente não pensa num convite de casamento clássico na vertical. A gente pensa no convite de casamento clássico e tradicional na horizontal, porque isso traz essa pegada mais tradicional e mais clássica que você está buscando. Então, o convite no tamanho grande e na horizontal são pontos muito importantes para você considerar se você quer fazer um convite de casamento clássico. Já recebi muitas perguntas aqui se o convite de casamento clássico pode ser, por exemplo, quadrado. Sim, pode. Fica super clássico. Você deve pensar, no entanto, que é um clássico repaginado e que você deve se atentar ao tamanho. Então, se você for pensar num convite de casamento quadrado, você quer traduzir o clássico no quadrado, não pensa num convite quadrado pequeno. O que é o convite que a gente considera quadrado pequeno? 15 por 15, 18 por 18. Isso é muito pequeno para um convite de casamento clássico, tá? Então, eu pensaria no quadrado em um tamanho 22 por 22, mais ou menos. Acho que esse tamanho é um tamanho ideal para você traduzir o clássico que você quer, o tradicional que você quer, porém sem utilizar o horizontal. Então, quando a gente pensa em clássico, a gente pode pensar num clássico tradicional ou num clássico repaginado. E eu colocaria esse convite quadrado dentro da categoria de clássico repaginado. Mantém a ideia de clássico, porém, ele não fica naquele tão tradicional do horizontal. Mas é muito importante sempre atentar ao tamanho do convite. Isso vai traduzir o quão clássico e tradicional é o seu convite de casamento. Outros acabamentos e pontos que você pode pensar para trazer cada vez o mais clássico e tradicional para o seu convite de casamento. Acabamentos em toque metalizado, ou seja, o hot stamping original, é muito importante você prestar atenção nisso, não é o efeito metalizado digital, é o hot stamping original, que é feito com prensa, que você traz o dourado, cobre, prata, qualquer tom metalizado. Normalmente você pode aplicar isso nos nomes, ou no monograma, ou até mesmo na borda do seu convite. A gente já fez alguns convites clássicos que tinham esse detalhe metalizado, né, do hot stamping original na borda, fica muito bonito. Você traz esse clássico, traz esse tom clássico, né, que você pode abusar um pouco do metalizado no convite de casamento clássico, sem perder a tradicionalidade daquele convite. Então você pode pensar na borda com hot stamping, você pode pensar no nome ou no monograma. A única dica que a gente dá é não fazer o convite todo com muito hot stamping, tá? Porque senão você chama atenção pra tudo, você não chama atenção pra nada. Então fica too much. Então o que a gente aconselha é de você trazer esse detalhe metalizado do hot stamping original pra algum detalhe, seja o nome, seja o monograma, seja a borda, que aí você tem esse equilíbrio, você traz isso do clássico pro seu convite, sem perder a mão e sem perder e ficar uma coisa muito exagerada. Outro acabamento especial que você pode trazer para o convite de casamento clássico e fica lindíssimo é o relevo seco. Seja o relevo seco na borda do convite com a moldura, no monograma dentro do convite ou no monograma na aba do envelope. É uma forma de você trazer a identidade visual de vocês, de você manter a pegada do convite de casamento clássico, dar um toque a mais de um acabamento especial para o convite. Ele fica ainda mais bonito, ainda com mais personalidade, e você traz esse detalhe para o
casamento de vocês. Bom, já sabe, se você estiver gostando desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal para você acompanhar todas as novidades que a gente vem trazendo. E qualquer dúvida de tema, vai lá na barrinha de busca, digita Dona Meli, mais o tema que você quer saber, que você vai encontrar um vídeo explicativo nosso para você se aprofundar cada vez mais nesse universo de papelaria de casamento. Um ponto muito importante da gente trazer para o convite de casamento clássico é a forma como você vai escrever as informações no seu convite de casamento. Se você vai usar uma fonte mais cursiva em tudo, em detalhes. Então, uma dica que eu posso dar para vocês é sim utilizar fontes cursivas. Isso traduz mais o clássico e o tradicional no convite de casamento. Porém, a dica que eu dou é que na data você não escreva ela totalmente por extenso. Isso deixa ele mais clássico e tradicional? Sim, mas isso atrapalha um pouquinho o seu convidado na hora que ele precisa visualizar qual é o horário e o dia do casamento. Então, quando ele recebe, ele vê. Mas muitas vezes ele tem dúvida, ele vai olhar novamente aquele convite. Até ele encontrar essa informação, quando tá toda por extenso, gera uma dificuldade. Mas assim, se você quiser um convite super tradicional, pode fazer isso. A minha dica é que você intercale. Então, em vez de você escrever totalmente por extenso 19 de novembro, você escreve numeral 19, 9 de novembro por extenso, D e o ano em numeral novamente. Assim você faz um mix, você mantém o clássico e tradicional, mas você ajuda o seu convidado a perceber essas informações do dia e da hora do seu casamento. Informações que eu não indico para você colocar se você quer trazer um convite de casamento para ser mais clássico e mais tradicional. Cor. Eu não indico de você trazer, por exemplo, flores, itens coloridos, estampas para dentro do seu convite, tá? Seja dentro do envelope, numa lâmina separada ou na própria lâmina do convite. Quando você traz isso, você tira um pouco o toque do clássico tradicional. Então, se você quiser trazer algum detalhe de flor, algum detalhezinho de cor, não utilize muita cor. A dica que eu dou é, a gente já fez vários convites de casamento clássicos que tinham detalhes em flor ou detalhes em um tom diferente do que estava escrito, por exemplo, o texto do convite. Como que a gente dá essa dica? Trabalha com flores em traços, artes que sejam só o traço, single line. Assim você traz um pouco mais de identidade, você traz esse efeito de um tom diferente do que você está usando no texto, sem perder o clássico do seu convite. Então, quando você pensa num convite de casamento clássico, você não pensa num convite super estampado, todo florido, com muitos papéis coloridos, muitas informações coloridas dentro do convite. Menos é mais no design em geral, mas quando se trata de convite de casamento clássico, menos é mais ainda. Outro ponto importante de você não trazer para o seu convite de casamento clássico é a amarração com cordinha e tag. O convite de casamento clássico, ele precisa ter um cuidado mais especial, um artesanal mais especial na hora de você fechar o convite e nomear para o convidado. Então, quando você traz a cordinha com a tag, você traz automaticamente o despojado para o convite. Então, você sai daquela categoria clássica. Então, se você trouxer uma cordinha, uma tagzinha com o nome do convidado, você tem que ter em mente que você tá saindo do clássico. Não é um problema se você quiser um clássico repaginado ou um clássico despojado, mas se você quiser o clássico tradicional, eu não indico que você utilize esse tipo de fechamento, que é a cordinha com a tag e o nome do convidado na tag. Eu indico que você utilize algum fechamento, por exemplo, lacre de cera ou imã, e o nome do convidado sempre em caligrafia no verso do envelope. A caligrafia é feita à mão com a tinta que vai acompanhar a cor que você está usando no texto do seu convite. Então, para casamentos mais formais que vão acontecer, por exemplo, no Copacabana Palace, numa igreja e depois no salão, a igreja e depois o Copa, por exemplo, são casamentos que a gente traz essa elegância. Eles pedem um convite de casamento maior, eles pedem um material que tenha um pouco de textura, que você pode trabalhar num off-white mais para branco, um off-white mais para amarelinho, sem se preocupar, porque você vai trazer essa textura pro convite. Você se preocupa com acabamentos especiais, como por exemplo, o texto sempre em serigrafia, que vai ter aquele relevinho, como você tá trabalhando normalmente no convite de casamento clássico com no máximo 2 cores. Você traz a serigrafia pro texto e pode colocar o efeito metalizado, por exemplo, nos nomes ou na borda. Você traz o relevo seco para dentro do convite ou a aba do envelope. O fechamento você pode pensar num lacre de cera, se você quiser o mais tradicional, ou num imã, se você quiser ele um pouco mais moderno, um clássico repaginado. O nome sempre em caligrafia, feita à mão no verso do envelope. Então são essas dicas que você vai incrementando no seu convite de casamento, que tornam o seu convite de casamento um convite clássico, elegante. Você pode ir para um clássico mais repaginado ou para um clássico mais tradicional. Mas é sempre importante você levar em consideração esses pontos que a gente trouxe aqui para você ter o convite de casamento clássico perfeito para esse dia tão especial que vocês sonharam. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse tema. Sempre a gente vai trazendo novos temas aqui, então qualquer dúvida, vai lá na barrinha de pesquisa, digita Dona Amélie, mais o tema que você quer procurar. A gente falou aqui bastante sobre convite de casamento clássico. Se você tiver qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Não deixa de se inscrever no nosso canal para você acompanhar todas as novidades que a gente vem trazendo e dar um like no nosso vídeo. Te vejo no próximo. Um beijo!